Vou concluir a quinta aula da disciplina Bases Conceituais de Energia, comentando algunos aspectos relacionados con los impactos ambientais das usinas termoeléctricas. Os temas que vou tratar são os seguintes. Em primeiro lugar, os impactos das termoeléctricas, aquelas que funcionam utilizando combustíveis fósseis. Os impactos están relacionados con la emisión de fluentes aéreos, líquidos y sólidos. Y voy a terminar comentando los impactos relacionados con las centrales nucleares. Antes de entrar en la cuestión de los impactos, es necesario tener una idea de cómo que fue la generación termoeléctrica no Brasil, de acuerdo con el Balanço Energético Nacional publicado este año, teniendo como base el año 2021. Olhando el gráfico que corresponde a la generación termoeléctrica, aquí vemos que existe 2 años, de 2020 y 2021 en amarelo, comparando, ¿no? 2 años, 2 últimos años. Y lo que se puede observar es que en 2021 hubo un avance en la orden de 24% en la generación termoeléctrica. Entonces, esa área de generación termoeléctrica aumentó no total da geração de energia elétrica do Brasil. E, em primeiro lugar, está o combustível, o gás natural, que representa, em termos de participação, aqui dentro da geração dessa geração termoelétrica, 42,8% o ano 2021. Depois vem a biomassa, principalmente utilizando bagaço de cana, mas também se utiliza madeira, mas resalta a cana, o uso de resíduos de cana de açúcar. Depois vem carvão e derivados e energia nuclear em torno de 7,25% no ano 2021 e finalmente derivados de petróleo. Então, em conclusão, o uso do gás natural se intensificou o ano 2021 e esse ano também mostrou o aumento do uso da geração termoelétrica, por causa também, né, da falta de água, períodos onde muitas hidroelétricas não estão funcionando a plena carga. Bom, de aqui podemos também observar que as emissões então estão relacionadas com o uso de gás natural, principalmente carvão e derivados, petróleo e nuclear. A biomassa é interessante porque, como é um combustível de origem renovável, no final a emissão de CO2 não acaba sendo absorvida pelas próprias plantas, mas também existem outros, né, outro tipo de contaminação. Isso então seria o panorama da geração termoelétrica no Brasil desse ano de 2021, publicado no Balanço Energético Nacional. Então, todas as termoelétricas vão gerar algum tipo de impacto ambiental, e principalmente porque elas operam a partir da queima de combustíveis, e em sua maioria são derivados de petróleo ou carvão mineral. Então, o fato de utilizar esse tipo de combustíveis faz com que as usinas termoelétricas acarretem diversos impactos negativos ao meio ambiente. E o tipo de efluentes que emitem as termoelétricas podem ser classificados em aéreos, líquidos e sólidos. E os aéreos são aqueles que apresentam maior potencial poluidor, são os que têm maior influência na emissão dos gases de efeito estufa e todo o que vamos ver a continuação. Então vamos comentar um pouco mais extensamente os efluentes aéreos. Então, na geração de energia elétrica, utilizando centrais termoelétricas, corresponde, ¿no?, a segunda
mayor productora de gases de efecto estufa, principalmente el CO2. Entonces, a uso de termoeléctricas está relacionado también con el aquecimiento global. Y en primer lugar está el sector transportes. Entonces, todas las discusiones que acontecen en el mundo, ¿no? Relacionadas con o aquecimiento global, a emisión de gases de efecto estufa, en grande parte también está relacionado a generación de energía eléctrica, más también transportes, ¿no? Y dentro de lo que yo comenté en una aula anterior sobre la matriz energética do Brasil y del mundo, vemos que globalmente más o menos la generación de energía eléctrica representa el 20% de la generación total de energía, ¿no? Mayor parte está en transporte, industria y aparte sí de uso de transporte, una enorme parcela de consumo de combustibles fósiles. Más la generación de energía eléctrica también utiliza. Y aquí nos lleva a un tema bastante discutible que no tiene una fácil solución. La humanidad siempre está queriendo un crecimiento económico, las personas todas quieren tener un mínimo, ¿no? de conforto y la energía eléctrica es una herramienta, ¿no? que ayuda a eso. Porém, ao gerar vamos ocasionar impactos ambientales y debemos considerar eso, ¿no? Si queremos una sociedad y así que tenga todas las necesidades, ¿no? cubiertas, mas también se debe llevar en cuenta esas cuestiones de impactos ambientales. En primer lugar está el dióxido de carbono, CO2, que corresponde en torno de 66% de las emisiones mundiales de gases, dos cuales 95% son provenientes del hemisferio norte. Embora eso ahí ya mude, ¿no? para algunos países en desenvolvimiento también, ¿no? que generan muito CO2, pela queima dos combustíveis fósseis, a qual não apresenta balanço energético para a absorção do efluente. O sea, significa de que se produz muito CO2 y la naturaleza no consigue absorber eso, ¿no? Como vimos, el proceso de fotosíntesis precisa de CO2, solo que como es tan grande la emisión, fica ese desbalanzo energético. Y dentro de esas cuestiones podemos mencionar que el efecto del CO2 está relacionado con el denominado efecto estufa. Podemos observar en este diseño, ¿no? que la emisión de CO2 proveniente de las usinas termoeléctricas, del sector transporte, industria, acaba se acumulando, ¿no? en la atmósfera, constituyendo una especie de teto que va a impedir que el calor que el sol, ¿no? emite, calor hacia la superficie de la Tierra, ese calor no es totalmente reflectido hacia la atmósfera y fica retido, aumentando la temperatura. Entonces esa sería la principal fuente, ¿no? del aquecimiento global, grande emisión de CO2. Mas también cuando se produce energía eléctrica por medio de termoeléctricas, también se emite óxidos de enxofre, o SO. Entonces el enxofre presente en el combustible va a ser transformado durante la combustión en óxidos de enxofre, principalmente el dióxido de enxofre, SO2. Esos óxidos de enxofre pueden se oxidar, ¿no? en la atmósfera, ocasionando sulfatos y gotículas de ácido sulfúrico. Entonces eso ahí va a posibilitar a denominada chuva ácida y también otros efectos ambientales. Entonces esa chuva ácida está relacionada con esa formación de ácido sulfúrico que existe en la atmósfera por la liberación principalmente de SO2 y aquí vemos que va a llegar a la atmósfera, en las nubes, va a se misturar,
uma reação com a água e vai aumentar a acidez, né? Então isso se chama chuva ácida. E essa chuva ácida vai ter como consequência a destruição da vegetação e a acidificação dos solos. Isso está relacionado então com a emissão de óxido de enxofre. Outra forma de emisión de fluentes aéreos está relacionado con el material particulado. Ese material particulado é de um tamanho muito ínfimo, né, que não dá nem para observar às vezes só com microscópio e afeta o meio ambiente principalmente pela deposição, né, visível nos móveis, bens, nas superfícies, né, observáveis. E também a pior consequência está relacionada com o sistema respiratório de pessoas, animais, e também afeta plantas em geral, né, vegetais. Se vemos aqui neste desenho um grão de areia fina, 90 micrômetros de diâmetro, é muito grande comparado com o material particulado que existe de diversos tamanhos, né? Existe material particulado con un diámetro menor a 10 micrómetros, otros menor a 2,5 micrómetros. Entonces, considerando aquí el diámetro del cabello humano entre 50 y 70 micrómetros. Entonces podemos en este gráfico mostrar la relación de las dimensiones, ¿no? Y ese material particulado ese va a se depositar en la atmósfera y vamos a respirar y va a ocasionar, ¿no?, a través de absorción por las vías aéreas superiores, con esas partículas van después ingresar no sistema respiratorio, a vías aéreas inferiores, y va a llegar a los denominados alvéolos, ¿no?, ocasionando doenças respiratorias principalmente, en la parte toda del sistema respiratorio de los seres humanos. Entonces, esses efluentes aéreos ocasionan serios problemas, ¿no?, en la salud de las personas. Y eso también está relacionado con la queima de combustibles fósiles, mas también por los medios de transporte, a industria. Otro tipo de efluente aéreo son los óxidos de nitrógeno. Ese óxido de nitrógeno está relacionado con combustible, ¿no?, que se utiliza y o ar que entra en ese proceso de combustión. Y en concentraciones muy altas, ese ONOx va a provocar agravamento de enfermedades pulmonares, cardiovasculares y renales. Além disso, puede reducir el crecimiento de las plantas o a queda prematura de las follas. Entonces, ese óxido de nitrógeno va a tener también consecuencias no ambiente, ¿no? Y aquí vemos en este diseño algunos síntomas y riesgos de intoxicación aguda que vamos a mostrar aquí, relacionado también con monóxido de carbono. Entonces, ese monóxido de carbono también otra consecuencia del denominado la combustión de hidrocarbonetos. Eso está relacionado con a queima incompleta de combustible. Entonces, el mayor perigo de esos hidrocarbonetos decorre de su reacción fotoquímica con los óxidos de nitrógeno que fue mencionado anteriormente y que va a ocasionar compuestos oxidantes. Y ese monóxido de carbono, también considerado otro efluente aéreo de la utilización de termoeléctricas, es un ítem importante, ¿no?, para control de eficiencia de operación de la caldera. ¿Por qué? Porque aquí está relacionado a posibilidad de queima incompleta del combustible. Y la emisión de monóxido de carbono debe ser minimizada para evitar todo lo que estaba aquí mencionando anteriormente, porque si existe grande cantidad de monóxido de carbono en un ambiente fechado, puede producir tontura, dor de cabeza, desorientación, disminución de capacidad cognitiva, y la persona puede entrar en estado de coma
Além disso, pode ocasionar distúrbios visuais, danos ao coração e ao sistema respiratório, fraqueza muscular, convulsões, náuseas, e pode conduzir até a morte, né? Então, em um ambiente totalmente fechado, e se uma pessoa vai absorver monóxido de carbono, pode levar até a morte. Então é necessário levar em conta que a queima de combustíveis pode produzir esse efluente aéreo muito perigoso. Mas também existem dentro das emissões utilizando termoeléctricas outro grupo de efluentes, ¿no?, que são os líquidos, e está relacionado em primeiro termo com sistemas de refrigeração. Então, quando existe um sistema de refrigeração, quando vimos nas diversas etapas da geração de energia elétrica, no ciclo Rankine, vai existir uma parte que é a refrigeração, mas também existe refrigeração em outros sistemas, e quando existe essa refrigeração com circulação direta, podem acontecer problemas com a fauna, com a flora da fonte de água, por causa da elevação da temperatura do efluente final. Isso acontece nas termoelétricas, né, na saída do condensador, onde se faz o esfriamento do vapor, né, que sai da turbina. Aí vai existir uma câmara de resfriamento, e essa água geralmente é proveniente de alguma fonte, geralmente de rios, né? E isso aí, depois que novamente volta ao rio, vai voltar com uma temperatura geralmente maior da natural, e o aumento dessa temperatura vai ocasionar impactos na flora da fonte de água. Outra etapa, né, de emissão de efluentes líquidos seriam os sistemas de tratamento de água. Sabemos que para produzir vapor, as termoelétricas necessitam de água tratada para sua operação. Isso relacionado com a denominada desmineralização da água. Então, antes de entrar nas turbinas, se faz todo esse sistema, se põe em ação esse sistema para retirar os resíduos, né, que existem na água, e para evitar que as turbinas sejam danificadas. E nesse tratamento são utilizados produtos químicos que resultam em efluentes que podem ser potenciais poluidores do solo, do lençol freático, dos cursos de água. Então isso também é uma forma de impacto ambiental relacionado principalmente com o solo e a água do lençol freático. Os efluentes líquidos também podem ser emitidos quando se faz a purga de caldeiras, ou seja, a limpeza, né, de caldeiras. Se utiliza também produtos químicos, e em geral todos os líquidos para a limpeza de equipamentos. Todos, como estamos falando de grandes sistemas de geração, também se utiliza muita quantidade, né, de líquidos, e isso aí pode ser uma fonte, né, de impacto no meio ambiente. Outros efluentes relacionados com os combustíveis fósseis utilizados, né, nas termoelétricas seriam os efluentes sanitários e de drenagem, e além disso também existe um grupo de efluentes sólidos, principalmente que são as cinzas, né, quando se utiliza, por exemplo, carvão mineral. Então existe grande formação de cinzas depois da combustão, né, e isso também pode ocasionar graves problemas no ambiente. Então, como vemos, as termoelétricas são uma grande fonte, né, de produção de impactos ambientais, e se somamos a isso todo o que se utiliza, ¿no?, de combustibles fósiles no sector de transportes y de industria, vamos a verificar que a somatoria de tudo isso, né, geração de energia elétrica, transporte, indústria, vai representar uma grande parcela, né, dos impactos ambientais que hoje em dia estão acontecendo no mundo. Bom, passemos agora ao tema dos impactos ambientais relacionados com as centrais nucleares.
Entonces, cuando vimos una central nuclear funciona, ¿no?, utilizando un combustible nuclear que se coloca en un reactor donde va a existir las condiciones, ¿no?, de producir a fisión nuclear. Y en todo ese proceso vamos a formar reyeitos radiactivos provenientes de esos reactores. Y esos reyeitos pueden ser productos de fisión, puede ser plutonio, actinidios menores como neptunio, americio, curio, más también puede existir efectos de los reyeitos radiactivos que pueden ser ocasionados porque el decaimiento de esos reyeitos emite radiación. Cuando esos elementos, esos reyeitos radioactivos son depositados, con el paso del tiempo, ¿no?, va a acontecer un decaimiento que lleva muchos años, y en todo ese proceso va a existir emisión de radiación y decaimientos intensos de estos elementos van a generar calor en tallas elevadas, y por tanto vamos a requerir resfriamiento del reyeito durante estocage. Y esos reyeitos pueden existir tanto de niveles de radioactividad muy baja o media, mas también puede existir de grande potencial, ¿no?, de radioactividad. Tienen reyeitos de nivel de radioactividad de alto que requieren almacenaje por millares de años. É a preocupação do mundo, ¿no?, porque o que fazer com todo esse rejeito de alto nível de radioactividade. Então, o que se faz na actualidade é armazenar todos esses produtos em tambores, em depósitos y en lugares construidos de tal forma que resistan condições até de terremotos, né, das questões da sismologia dos países, não afeta. Então eu vou mostrar que existem construções feitas em alguns países onde se depositan todos esses rejeitos. Bom, e também vamos verificar isso aí na desativação das usinas quando chega ao final da vida útil. Então muito material vai sair disso, né? E está relacionado com essa radioatividade a questão seguinte, né, que os produtos de fissão decaem voltando ao estado natural entre 300 a 500 anos. Vemos neste gráfico onde aqui no eixo horizontal temos o tempo em anos e no eixo vertical a radiotoxicidade. E entre aqui vemos esta linha horizontal roxa de urânio natural. Esse seria o nível, né, que todas as outras aqui vemos em azul, os produtos de fissão. Para atingir, né, desde uma elevada radiotoxicidade na ordem de 100 Sievert por grama, vamos ver que vai demorar para chegar ao nível de urânio natural entre 300 e 500 anos para chegar ao mínimo. E já os outros, o plutônio e os demais actinídeos menores, ou os denominados transurânicos, vão levar muito tempo, né, em torno de 100.000 anos para atingir o nível de urânio natural. Então todos esses produtos de fissão e os subprodutos que se vão produzir através do decaimento vão ser uma fonte enorme, né, de contaminação e de possibilidades de radioatividade. Então o mundo que está fazendo é construir locais especiais, como este caso de depósito de Yucca Mountain dos Estados Unidos. É um local aí no deserto, né, dentro dessas montanhas. Por aqui não existe, a vários quilômetros de distância, não existem centros urbanos ou de menor porte. Então aqui nesse local se construiu assim toda uma estrutura subterrânea, onde vemos aqui nessa etapa 1, os rejeitos são transportados ao depósito por caminhões ou trens. Depois, os cascos de transporte são removidos e os tubos internos contendo os rejeitos são colocados
en tambores de varias camadas de revestimiento de azo. Entonces aquí existe todo un sistema de transporte, un sistema automático envía esos tambores de rejeitos a os túneis. Uma vez que se faz transporte até dentro, né, da montanha, nessas cavernas, aqui vemos que o túnel é mais ou menos de 8 metros de diâmetro. E todos esses tambores que contêm rejeitos são armazenados na posição horizontal e vertical. E aí vão ficar guardados até o ser humano no futuro, né, encontrar alguma solução. O sea, ninguém sabe, ¿no?, qué va a acontecer. Y depósitos de ese tipo existen en países que utilizan, ¿no?, las usinas nucleares como sistemas de generación de energía eléctrica. Entonces, esa liberación de radioactividad, que sería una fatalidad, si es que acontece, como ya aconteció, ¿no?, con accidentes conocidos, ¿no?, como es el caso de Chernobyl y de Fukushima no Japão, Chernobyl na Ucrânia, isso aí no 86, e 2011 foi o caso de Fukushima. Nesse caso, a radioatividade pode ser liberada em duas situações, né? Ou em operação normal, ou em caso de acidentes. Nesses casos aí que mencionei foram acidentes, né, relacionados con funcionamiento. En el caso de Fukushima fue un tsunami que ninguém podía saber, ¿no?, cuándo iba a acontecer, mas que inundó inundó a parte, ¿no?, de seguridad de la usina de resfriamiento, a parte de generación de energía eléctrica para proteger la usina, dejó de funcionar. Y de Chernobyl fue ya errores humanos. Entonces existe esa probabilidad, ¿no?, de accidentes fortuitos. En operación normal puede acontecer liberación controlada dentro de límites establecidos. Esos residuos sólidos y líquidos reactivos son contidos, procesados y almacenados como rejeito de baja y media actividad en tambores o en piscinas feitas especialmente para guardar ese tipo de rejeitos. Y cuando existe liberación controlada de residuos gasosos, puede acontecer, ¿no?, la liberación de kriptonio 85, xenonio 133, yodo 131. Todos esos materiales son retenidos en tanques por cierto tiempo, ¿no?, para que puedan decaer y después liberados por la chaminé. Como vemos, entonces existen muchos impactos relacionados con la emisión de esos efluentes, materiais. E a reflexão final é isso, né, que a humanidade tem que saber, né, que o bem-estar, o uso de equipamentos, o uso de energia elétrica, que nos vai levar a empregar uma série de equipamentos que vai facilitar a vida e a comodidade das pessoas, pode estar relacionado, né, com também a mesma questão de a toxicidade do ambiente sendo contaminado, a utilização de grande quantidade de materiais não renováveis. Enfim, isso aí nos deveria fazer refletir sobre nosso presente e nosso futuro. Bom, bibliografia que recomendo é, além dos livros que já vinha recomendando anteriormente sobre generación de energía eléctrica, recomiendo otro libro que también fue organizado por Mauricio Tiono Tolmasquín, que se denomina Energía Termoeléctrica, Gas Natural, Biomasa, Carvão Nuclear. Es un libro que fue publicado en 2016 y entrando pelo título es posible encontrar en formato PDF en internet. Es un libro interesante que muestra todo, ¿no?, el panorama de uso de diversos combustibles dentro de la matriz energética do Brasil. Y otro libro también interesante es un organizado por María Luisa Machado Granciera y Fernando Rey. Se llama Energía y Medio Ambiente,
contribuciones para un necesario diálogo. Esa fue feita en la Unisantos, aquí, un libro publicado por la editora de esa universidad, ¿no? Editora universitaria Leopoldianum. También está disponible en el formato PDF en la internet. Entonces, quien quiera complementar algunas ideas, y existen varios libros, ¿no?, que elevan a refletir sobre este tema tan importante que nos leva a pensar no futuro da humanidade. Muito obrigado. Bom estudo.